Até os mortos conspiravam contra ele. Helena, por Machado de Assis. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Capítulo 14. Camargo ia sentar-se à mesa quando lhe entregaram a carta de Estácio. Leu-a para si, mas a filha leu-a nos olhos dele. Uma aura de bem-aventurança desrugou a fronte do médico. Seus lábios, coisa pasmosa, abriram-se num sorriso franco, sorriso que chegou a desabrochar em gargalhada, a primeira que Dona Tomásia lhe ouviu. Acabado o jantar, Camargo deu conta do pedido à mulher e os dois pais chamaram a filha à sala. Eugênia ouviu a notícia sem baixar os olhos nem corar. Interrogada, respondeu que era muito do seu gosto o casamento. Sim? Perguntou Camargo, simulando espanto. Eugênia fez uma leve inclinação de cabeça, com certo ar de quem dizia não acreditar no espanto do pai. Este pegou nas mãos da filha e puxou-a para si. Assim, pois, meu anjo, disse ele, casaste por tua livre vontade? Estácio é o eleito de teu coração? Louvo a escolha que não podia ser mais digna. Serás herdeira das virtudes de tua mãe, que te proponho como o melhor modelo da terra. O mais consciencioso, pelo menos, acudiu Dona Tomásia, satisfeita e vaidosa do louvor do marido. Há de ser boa esposa, modesta, solícita e econômica. Econômica sem avareza, emendou Camargo. A riqueza não deve ser dissipada, mas é certo que impõe obrigações imprescindíveis, e seria da maior inconveniência viver a gente abaixo de seus meios. Não farás isso nem cairás no extremo oposto. Procura um meio termo, que é a posição do bom senso. Nem dissipada, nem miserável. Dona Tomásia concordou com essa explicação do marido, enquanto Eugênia, olhando alternadamente para um e outro, parecia não lhes dar a mínima atenção. O pensamento estava em Andaraí. Ela via já na imaginação a cerimônia do consórcio, as carruagens, o apuro do noivo, a sua própria graça, a coroa de flores de laranjeira que havia de adornar. Enfim, talhava já o vestido branco e pregava as rendas de malines com que havia de levar os olhos a ambas as metades do gênero humano. Daquele sonho foi despertada pelo pai, que lhe imprimiu na testa o seu segundo beijo. O primeiro, como o leitor se há de lembrar, foi dado na noite da morte do conselheiro. O terceiro seria provavelmente no dia em que ela casasse. Sabes que te amo, Eugênia, disse Camargo, olhando para ela. Papai. Camargo não pôde dizer mais nada. O amor, um instante expansivo, volveu a aninhar-se no fundo do coração, onde sempre estivera. A satisfação do médico precisava do silêncio e do recolhimento para saborear-se. Foi então que Eugênia passou as mãos de Dona Tomásia. A mulher do Dr. Camargo via aquele casamento com olhos diferentes do marido. O que ela, sobretudo, via eram as vantagens morais da filha. Sentou-a ao pé de si e recitou-lhe um catecismo de deveres e costumes que Eugênia interrompia de quando em quando com exclamações de obediência filial. Sim, mamãe, deixe estar, mamãe há de ver. Dona Tomásia sentia-se feliz. O rosto, cuja expressão era vulgar, tinha naquela ocasião alguma coisa que o tornava sublime. Ela fez que a filha se lhe sentasse no regaço. E esta, sentindo que a molestava, deixou-se lentamente cair de joelhos, ficando entre os dela a olhar para ela. Camargo, entretanto, já não era daquele mundo. Passeava de um para outro lado, com as mãos para trás, a morder a ponta do bigode. De quando em quando parava e olhava para o grupo das duas senhoras, mas era só maquinalmente. O seu olhar baço indicava que ele ia mergulhado em profundas cogitações. Naquele homem cético, moderado e taciturno, havia uma paixão verdadeira, exclusiva e ardente. Era a filha. Camargo adorava Eugênia. Era sua religião.
concentrar esforços e pensamentos em fazê-la feliz e, para o alcançar, não duvidaria empregar, se necessário fosse, a violência, a perfídia e a dissimulação. Nem antes nem depois sentir igual sentimento. Não amou a mulher. Casou porque o matrimônio é uma condição de gravidade. O maior amigo que teve foi o conselheiro Vale, mas essa mesma amizade que o ligara ao pai de Estácio nunca recebera a contraprova do sacrifício. Aliás, apareceria em toda sinceridade a natureza do médico. Ele só conhecia os afetos, por assim dizer, caseiros inertes, os que não sabem nem podem afrontar as intempéries da vida. Nas relações morais dos homens, possuía somente o troco miúdo da polidez. A moeda de ouro dos grandes afetos nunca lhe entrara nas arcas do coração. Um só existia ali, o amor de Eugênia. Mas esse mesmo amor, aliás violento, escravo e cego, era uma maneira que o pai tinha de amar-se a si próprio. Entrava naquilo uma soma larga de fatuidade. Menos graciosa, Eugênia seria, talvez, menos amada. Ele contemplava com o mesmo orgulho com que o joalheiro admira o adereço que lhe saiu das mãos. Era a ternura do egoísta. Amava-se na própria obra. Caprichosa, rebelde, superficial, Eugênia não teve a fortuna de ver emendados os defeitos. Antes foi a educação que lhes deu. Dos lábios de Camargo nunca saiu a expressão corretiva. Nenhum de seus atos revelou esse procedimento vigilante e diretor que é a nobre atribuição da paternidade. Se a índole da filha fosse má, a cumplicidade do pai falaria péssima. Não era, felizmente. O coração conhecia as doçuras da bondade. A rebeldia era um hábito, não um vício nativo. A própria frivolidade foi-lhe desenvolvida pela educação, nada podendo o zelo da mãe contra as complacências do pai. Esta era a explicação também da fascinação que exercia nela o tumulto exterior da vida. Quase se pode dizer que ela não conhecera o vestido curto. A modista desmamou. Uma contradança foi a sua primeira comunhão. Não era fácil dar a Eugênia a felicidade que o pai ambicionava e a que mais lhe apetecia a ela. Posto não fosse perdulário, eram poucos os haveres do médico, de modo que a filha não podia caber pecúlio suficiente a satisfazer todas as veleidades. Ele espreitou durante longo tempo um noivo, armando com algum dispêndio a gaiola em que o pássaro devia cair. No dia em que percebeu a inclinação de Estácio, fez quanto pôde para prendê-lo de vez. Esperou muitos meses a iniciativa de Estácio. E quando ela lhe entrou a fugir para a região das coisas problemáticas, suspeitou a influência de Helena. Já era muito que essa moça diminuísse a herança do futuro genro. Arrancar-lhe o genro era demais. Camargo não hesitou um instante, foi direito ao fim. O resultado confirmou-lhe a suspeita. O casamento era muito, mas não bastava. Camargo cuidara na carreira política de Estácio como um meio de dar certo relevo público ao da filha e por um efeito retroativo a ele próprio, cuja vida fora tanto ou quanto obscura. Se o marido de Eugênia se confinasse no repouso doméstico, entre a horta e a álgebra, a ambição de Camargo padeceria imenso. Vimo-lo apresentar a Estácio a maçã política. Recusada a princípio, foi-lhe de novo apresentada, e finalmente aceita com a noiva. Esta dupla vitória foi o momento máximo da vida do médico. Ele ouvia já o rumor público, sentia-se maior, antegostava as delícias da notoriedade. Via-se como que sogro do Estado e pai das instituições. Vou entrar na cova dos leões, sem a convicção de Daniel, suspirou Estácio, na ocasião em que cedeu às instâncias de Camargo. Seu talento amansará os leões, acudiu este. Assentou-se logo ali que o casamento seria celebrado na primeira semana de março. Os 2 meses de intervalo foram destinados às formalidades eclesiásticas e ao preparo do enxoval. Estácio aceitou tudo sem objeção. Dona Úrsula e Helena aprovaram o plano. A primeira acrescentou uma cláusula. Os noivos viriam morar com elas em Andaraí.
O padre Melchior, consultado sobre o casamento, deu-lhe inteira aprovação e só lhe pareceu que o prazo era longo demais. A efusão com que abraçou Estácio, as palavras de aplauso que lhe disse, impressionaram vivamente o mancebo. Desejava muito este casamento? Perguntou ele. Muito. Seu pai há de aprová-lo no céu. Até os mortos conspiravam contra ele. Estácio aceitou resolutamente o destino. A alegria do padre, ordinariamente contida e digna, transpôs os limites do costume para se mostrar quase infantil. Dona Úrsula não cabia em si de contente. Helena parecia colher naquele casamento a sua própria felicidade. Era a bem-aventurança universal que Estácio ia comprar a troco de um vínculo eterno. Surgiu, entretanto, um obstáculo temporário. A madrinha de Eugênia, a fazendeira que lhe mandara um dia a Opala, que a moça admirou namorando ao mesmo tempo os olhos do futuro noivo, a madrinha de Eugênia adoeceu gravemente, menos ainda da moléstia que a acometeu que dos anos que lhe pesavam nos ombros. Era senhora rica, viúva, flanqueada por 2 sobrinhas solteiras, uma cunhada, um primo, 2 filhos destes e uma vintena de afilhados. Já daqui se pode inferir a estreiteza das esperanças de Camargo. Posto que ele não tivesse nunca preterido os deveres que lhe impunha o vínculo espiritual, dando à fazendeira todas as provas possíveis de um grande afeto, ainda assim era de recear que a última vontade da moribunda não trouxesse o cunho da estrita justiça, ou, quando menos, de razoável equidade. Nestas circunstâncias, a viagem a Cantagalo era urgentíssima e cumpria realizá-la à custa dos maiores incômodos. Todo incômodo é aprazível quando termina em legado. Camargo não perdia a esperança desse desenlace igualmente afetuoso e pecuniário. Resolveu ir com a família toda e avisou por carta ao futuro genro. Estácio estimou o obstáculo, mas não contou com o que ele trazia no bojo. Chegando ao Rio Comprido, achou aflitos o médico e Dona Tomásia. Eugênia recusava sair da corte. Em vão lhe mostravam a conveniência de corresponder, em ocasião tão grave, à afeição da madrinha. Debalde lhe diziam que era ser ingrata não ir recolher o último suspiro da venerável senhora, sua mãe espiritual. Eugênia recusava a pés juntos. Assistiu o noivo à última fase da luta entre os pais e a filha. Esta trazia os olhos vermelhos de chorar. Batia com as mãos uma na outra, declarando que só iria à força. Estácio procurou chamá-la à razão, apoiando as reflexões do pai, sem alcançar mais do que ele. Enfim, Eugênia pôs uma condição à sua aquiescência. Irei se o Dr. Estácio for conosco. Camargo aprovou a condição in petto. Verbalmente opôs-se ao sacrifício. Estácio enfiara. Posto entre a espada e a parede, já a viagem de Eugênia lhe parecia supérflua. Acompanha-nos, insistiu a moça. Não é possível, acudiu o médico, tamanho incômodo por um simples capricho. Pois então não vou. Dona Tomásia ficou um tanto vexada com a teima de Eugênia. Estácio mordia o lábio, olhando para a moça, cujo rosto interrogava instantemente. Venceu-o o decoro. Considerando Eugênia sua mulher, quis cortar por uma cena que lhe parecia ridícula. Acompanhá-los-ei, disse ele, sem entusiasmo. A solução era favorável a todos. Os 3 aceitaram de boa feição. Marcou-se a viagem para 2 dias depois. Dona Úrsula, apesar dos bons olhos com que viu o casamento, achou desnecessária a ida do sobrinho, mas não empreendeu dissuadi-lo. Helena aprovou tudo. Ele fez sentir às 2 parentas a extensão do sacrifício e esteve a ponto de retirar a palavra. Era tarde. A última noite passada em Andaraí foi cruel para ele. As horas voaram ligeiras como nunca. Como devia sair no dia seguinte, logo cedo, ali mesmo se despediu da tia e da irmã, despedida de alguns dias que lhe custou como se fora de anos. Prometeu, entretanto, que o regresso seria breve. O que ele não podia prometer era conjurar o drama que se lhes preparava, drama que ia enfim desenvolver-se, intenso, funesto e irremediável, do qual não o consolariam jamais
nem as doçuras da paz doméstica, nem as glórias da vida pública. Desejo que tenham gostado deste capítulo da obra Helena, de Machado de Assis. Obrigada por sua companhia e até a próxima!